Boa tarde. Me chamo João Eduardo. Estamos falando da Universidade Federal do Paraná. Somos discentes da graduação do curso de Agronomia e estamos prestes a falar sobre um trabalho sobre geologia. O nosso grupo, composto por 3 pessoas, eu, Bruno Alcântara e João, vamos relatar sobre o embasamento dos cristalinos, tanto plutônicas e tantas metamórficas e ácidas. Agora quem vai entrar em palavra é o João. Ele vai começar a explicar como se conceitualiza isso aí. Eu vou começar explicando, falando o que é um remineralizador, para dar ênfase no geral e conseguir ficar bem explicado. Os remineralizadores de solo ou pós de rocha são insumos estratégicos que fazem com que ocorra uma maior disponibilização de nutrientes de plantas fixados ao solo, sendo utilizados inclusive para repor alguns macro e micronutrientes para as plantas. O uso deles é basicamente uma alternativa para fazer com que a adubação e os nutrientes em uma área que antes era escassa possa ter um bom potencial, sendo eles materiais de origem mineral que são expostos a processos mecânicos de redução e classificação do tamanho de suas partículas. Os principais remineralizadores podem ser divididos em macronutrientes, sendo fundamentais para o metabolismo e desenvolvimento das plantas, absorvidos em maior quantidade. Eles são elementos P, K, S, Ca e Mg. E os micronutrientes são elementos traços, que, embora necessários para o desenvolvimento das plantas, e a absorção ocorre bem menor que os macronutrientes. Agora que eu já expliquei o que é um remineralizador, eu vou começar explicando sobre o nosso grupo, o embasamento cristalino, que é o tema que a gente pegou. O grupo embasamento cristalino é o conjunto de rochas plutônicas, ígneas e metamórficas que compõem a porção externa da crosta continental. Estão abaixo da plataforma sedimentar ou cobertura. As rochas plutônicas são ricas em silício e relativamente pobres em ferro e magnésio. As rochas plutônicas ou intrusivas são formadas devido à lenta cristalização de um magma em profundidade. Como, em geral, o seu arrefecimento é lento, ocorre a cristalização de todos os seus minerais. Normalmente, essas rochas apresentam uma estrutura maciça e são, em geral, granulares, com textura granulosa, ocupando grandes espaços. São exemplos de rochas plutônicas, o gabbro, diorito e granito. Elas são granulares, tipo, que dá para ver bem mais fácil assim na própria rocha. As rochas metamórficas são um dos tipos de rochas que surgem a partir da transformação das rochas sedimentares ou magmáticas. Elas são formadas por processos físico-químicos que ocorrem pela ação de diversos fatores, relacionados com a umidade, temperatura e pressão no interior da Terra. Assim, para que as rochas magmáticas sejam desenvolvidas, é necessário que aconteça uma transformação nos outros tipos de rochas já existentes, seja na estrutura, propriedades ou composição da rocha. As rochas ígneas podem possuir traços tóxicos. Sim, algumas, por exemplo, podendo conter chumbo em sua composição, e por serem afíricas, é necessário experimentos químicos, como assinaturas isotópicas, ou medidas cintilométricas para conseguir identificar a presença de materiais tóxicos. E sim, o grupo embasamento cristalino pode sim ser utilizado como remineralizador, que eu expliquei anteriormente, sendo até extremamente eficazes no solo, pela presença dos minerais chaves para a utilização da roçagem, com essa técnica sendo importantíssima, pois é um ótimo contraponto às demais formas de se arrumar o solo, pois agride muito menos o meio ambiente, reduzindo a quantidade de consumos, resultando no aumento da resistência das plantas e de um maior equilíbrio ao solo. Daí, o conceito de roçagem é uma técnica de plantio para você conseguir recuperar o solo, assim. Você consegue recuperar com base nos minerais que você utiliza. E como o nosso grupo ele tem os minerais necessários para a utilização dessa técnica. Agora, quem irá seguir na apresentação vai ser o Bruno. Opa, bom dia. Então, como o João já adiantou um pouco,
O embasamento cristalino, ele apresenta rochas arqueozoicas e proterozoicas e que compõe um tipo de formação geológica muito resistente, que geralmente se forma em áreas de baixa altitude e em terrenos de significante estabilidade tectônica, ou seja, eles possuem pouca probabilidade de acontecer terremotos. Ele, como o João também já falou, é constituído por rochas cristalinas, metamórficas e magmáticas, apresenta recursos minerais na sua composição, como feldspato, ferro e ouro, e esses componentes eles são encontrados na composição de alguns tipos de solo no Brasil. Aqui o nosso grupo destacou um tipo que é os latossolos. Eles fazem associação com esses minerais de rochas listados acima ali, e conforme os estudos da Embrapa, foram descritas já 7 classes de latossolos diferentes. Esses latossolos eles são formados por um processo chamado de latolização, que consiste basicamente na remoção de sílica após a transformação dos minerais primários constituintes, normalmente é o ferro. Os latossolos eles são solos bem desenvolvidos, são altamente intemperizados, suas cores variam de avermelhadas e até mesmo amareladas. A textura também varia de média para muito argilosa, pode ocorrer estrutura granular também. Tem tamanho pequeno e muito pequeno, possui um desenvolvimento que varia um grau de desenvolvimento que varia de forte para muito forte. E eles são solo com boa permeabilidade de água. No caso dos horizontes que compõem esse solo, os solos evoluídos normalmente eles possuem várias camadas sobrepostas nomeadas de horizontes. E no caso desses latossolos, são normalmente superiores a 2 metros, mais ou menos. Possuem um horizonte B muito espesso, maior que 50 centímetros, além de apresentar em sua composição sequências de horizonte A, B e C, na realidade, pouco diferenciadas. Em geral, os solos latossólicos são muito profundos e apresentam pouca diferenciação de horizonte. Acho que é por aí mesmo. Pode continuar aí, João. Agora eu vou continuar discussões aqui sobre as partes técnicas no uso da agronomia na questão das rochas ali, do embasamento cristalino. O uso do embasamento cristalino é muito importante pela fertilização, pois é baseada na adição de pó de determinados tipos de rochas, ou até mesmo minerais próximos, como quartzo e feldespato, que assim mesmo é muito fácil de criar uma fertilidade muito grande no solo e até mesmo um equilíbrio. Mas realmente são mais importantes determinar no ensino, na agronomia, pela fertilidade do solo e o cuidado com o controle do pH, são os argilominerais, que são alumínio, silicatos e hidratados, que fazem normalmente quase uma grande proporção dos solos. Pois intemperismo falando agora em temperismo, é um importante fator para a fertilidade, mesmo com assim, há vários modos de não você ter um controle próprio, de você controlar até uma área infectada por um grande mineral que esteja afetando uma área, tanto seja o uso de outros minérios para controle, até seja o uso de não deixar eles correrem em água corrente para não se entrar nos rios, porque isso mesmo pode alterar até muito a fertilidade do solo e até mesmo combater muitos outros minérios pesados que podem afetar. Um dos principais e mais, vamos dizer, seguros que podem formar um solo tranquilo e pH certo são os quartzos e os feldspatos.
Essa foto ali que a gente está referindo ao fundo, que é, no caso, o Pão de Açúcar, um ponto de referência muito brasileiro, ele é composto por praticamente granito, que é a partir de, como diz o próprio embasamento cristalino, que é o resfriamento do magma na profundidade das costas, que é uma deformação intensa, uma metamorfização do granito ali. E a icnianise como os cristais principais que são vistos a olho nu mesmo. Agora que o João já explicou a parte dele, eu vou pegar e vou dar uma fechadinha aqui sobre o que é o... Então, o que a gente tirou de conclusão assim desse assunto, sobre o nosso grupo? De acordo com as pesquisas, chegamos no resultado que o grupo embasamento cristalino é constituído por rochas ígneas e metamórficas. Eles estão relacionados ao vulcanismo, devido a como se formam, né? E a pressão e temperatura aliada ao tempo, que é o que forma as metamórficas. Compõem a porção externa da crosta continental, estão abaixo da plataforma sedimental ou cobertura, tipo, elas estão abaixo da coisa. E de maneira mais ampla, o embasamento representa qualquer rocha abaixo das rochas sedimentares ou bacias sedimentares, que são ígneas ou metamórficas em origem. A importância desse grupo para a agricultura é excepcionalmente alta, pois o basalto, por exemplo, chamado pelos agricultores de terra roxa, é extremamente boa para o plantio, contendo diversos tipos de nutrientes que irão dar vantagem para a planta que irá crescer neste terreno. Também podem ser utilizadas como bons remineralizadores, dando ênfase no uso da técnica chamada rochagem que eu tinha explicado anteriormente, que seria uma das principais que poderiam ser utilizadas nesse grupo. Outra técnica de fertilização baseada na adição de pó de algumas rochas, como o quartzo, que o João teria falado, e feldspato, possuindo a capacidade de alterar positivamente a fertilidade dos solos, sem ter consequências no equilíbrio do meio ambiente. E agora, só antes de terminar a nossa apresentação, eu só vou mostrar o slide que eu tinha deixado coisa aqui, só para mostrar o conceito da rochagem, mas explicar melhor, assim, que é meio complicadinho. Aqui, só um minutinho. Aqui, fechei. Janela. Aqui. E é assim, ó, que começa no metamorfismo para geração de magma. Ele chega nas rochas vulcânicas, que pode virar rochas vulcânica, plutônica, metamórfica ou sedimentar. Aqui ocorre daí o surgimento, que vai para o intemperismo. E do intemperismo vai para os solos, e dos solos ele vira erosão, deposição de origem, e fica nesse ciclo de vai e volta. Então é uma técnica assim que não tem problema nenhum assim, e é muito boa, porque obviamente além dela ajudar, ela não tem problemas sérios com o meio ambiente. Esse slide aqui foi produzido pela própria Embrapa, então é uma fonte muito confiável assim que dá para, sabe? E é isso, pesado. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar no nosso trabalho aí? Então, é só isso mesmo. Eu agradeço a presença de todos aí, e esse é o nosso trabalho sobre embasamento cristalino. Muito obrigado. É isso, obrigado.